Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um módulo, o nosso segundo módulo do nosso curso de Teologia e BBC. Sejam todos muito bem-vindos e espero contar com cada um de vocês nas suas manifestações, no grupo ali no WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vou estar sempre à disposição de vocês, tá certo? Nós vamos iniciar esse segundo módulo, como vocês podem ver aqui já na lateral, falando sobre os livros proféticos. Ao longo desse segundo módulo, nós vamos falar sobre os livros proféticos, os livros poéticos, a história da igreja, as epístolas paulinas, vamos falar sobre cristologia e vamos falar também sobre pneumatologia, tá? Vamos iniciar então hoje o nosso segundo módulo, nosso segundo volume, falando sobre os livros proféticos, tá? Vou voltar a recomendar o livro Panorama do Antigo Testamento, tá? Do Andrew Hill e do John Walton. Inclusive no livro de vocês, se vocês forem já visualizar a introdução do livro de vocês, o autor, inclusive, deste volume, ou desta matéria, vai fazer uma citação deste livro do Hill e do Walton, lá da página 447, que é esse livro aqui, que eu venho indicando a vocês, um livro fantástico, maravilhoso, que vai abrir muito a mente de vocês em relação ao propósito de cada um dos livros do Antigo Testamento, tá? Além desse livro, eu gostaria muito de recomendar, eu já havia recomendado este livro, né, Os Outros da Bíblia, tá, do André Heinck, já havia falado desse livro, e tem agora também o Aqueles da Bíblia, que é a continuação deste livro, também do André Heinck, tá? Após, então, Os Outros da Bíblia, que trata sobre os povos no entorno de Israel, tá? E também o que esses povos contribuíram para o desenvolvimento político, social, religioso, cultural de Israel. O André Heinck vai trabalhar agora o Aqueles da Bíblia, falando mais exclusivamente de Israel, história, fé e cultura do povo bíblico de Israel e sua atuação no plano divino. Bom, agora que Israel teve toda essa gama cultural oriunda desses povos ao seu entorno, o que é esse Israel? Tá? E aí, dentro de uma sequência de desenvolvimento desse Israel, falando desses migrantes, né, como eles migraram, os escravos, os anarquistas, os monarquistas, os separatistas, os exilados, os revolucionários, os oprimidos e aqueles entre nós. Então, Aqueles da Bíblia, do André Daniel Heinck, também pela Thomas Nelson, certo? O André Heinck cita também alguns de seus livros, que serviram de referência, né? E entre eles, um livro que serviu muito de referência para ele é O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, do John Walton, que é um dos autores deste livro aqui, O Panorama do Antigo Testamento, tá? Então, esse livro aqui é de suma importância para que a gente consiga compreender esse pensamento. Nós compreendendo esse pensamento desse povo antigo e o seu desenvolvimento, facilita muito para que nós consigamos compreender os pensamentos e os objetivos dos autores bíblicos, porque tudo foi escrito de acordo com o seu tempo, de acordo com o tempo do autor, o tempo vivido. Tá? Então é importante conhecer esse pensamento, o que eles acreditavam, como que funcionavam certos rituais, inclusive, de onde vieram algumas crenças, algumas questões culturais e o que eles significavam naquele tempo, para que também facilite para que nós consigamos compreender isso neste tempo e facilita também a nossa
aplicação do texto bíblico, compreendendo o seu real sentido, o seu real significado, evidentemente que nos auxilia na aplicação do texto bíblico, tá certo? Bom, sem mais delongas, já se foram aí 5 minutos dessa introdução e apresentação de livros, tá? Nós vamos falar, então, iniciar hoje falando dos livros proféticos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre Isaías, dentro do nosso plano de aula, tá? Vale ressaltar, primeiro, que quando nós falamos de profeta, e principalmente no Antigo Testamento, normalmente nós vamos ter a ideia daquele homem ou daquela mulher, né, porque temos profetisas também, né, que vão prever futuro, que vão sempre olhar para frente com os seus oráculos, né, revelando algo que irá acontecer. Isso é uma parte do que significa ser profeta, principalmente no Antigo Testamento, tá? É uma parte. Mas profeta também, na verdade, o seu sentido, o seu significado básico ou primário é um porta-voz. Aquele que vai falar em nome de alguém, tá? Hoje em dia, Paulo, quando ele fala dos dons ministeriais, ele cita um dom chamado o dom ministerial de profeta. E esse dom não está falando do dom espiritual, aquele que tem o dom de profecia. Está falando daquele que anuncia, aquele que fala em nome de alguém, tá? E dentro disso nós podemos falar que os pregadores, aqueles, né, de fato, que pregam a palavra de Deus, nós sabemos que tem muitos que não pregam a palavra de Deus, mas aqueles que pregam a palavra de Deus, esses também são chamados de profeta, um profeta de Deus, não que prevê futuro, não que revela alguma coisa que está oculto necessariamente, mas que se torna um porta-voz, aquele que anuncia, aquele que prega a palavra de Deus. E esses profetas no Antigo Testamento, embora tenhamos sim muitas previsões, tá? Isaías é alguém que prevê muita coisa do futuro, principalmente questões messiânicas, né? Revelando o próprio Cristo, cerca de 700, 800 anos antes, né? Mas esses profetas, eles estão com uma tarefa muito de anunciar as palavras de Deus e acusar os pecados do povo. Falar que, poxa, vocês estão se desviando dos caminhos do Senhor, vocês terão um julgamento. Por quê? Porque nem sempre, quando se fala de julgamento, está falando de algo que Deus revelou que iria ter julgamento, mas muito, se nós olharmos o próprio Deuteronômio 28, nós vamos ver as bênçãos e as maldições, voltado naquele sentido de se obedeceres às minhas palavras, os meus estatutos, os meus mandamentos, acontecerá isso, vocês terão bênçãos. Agora, se vocês se desviarem dos meus caminhos, aí eu atrairei outras nações que irão persegui-los, vocês deixarão de ser um povo, vocês não habitarão mais na grande cidade, na terra de vocês, já não terão mais templo. Então tudo isso já está prometido lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28, com as bênçãos e maldições. E os profetas, eles vão relembrar o povo disso. Os profetas constantemente vão falar, e isso indiferente a quem. E aí nós temos muitos profetas que acabaram sendo mortos, sendo espancados, né? Porque falavam isso justamente para a realeza. Tá? Porque a realeza estava se desviando e eles estavam então alertando essa realeza e dos perigos que essa realeza e o povo em si estava correndo por saírem dos caminhos do Senhor, abandonarem o Senhor. E isso não era algo necessariamente exclusivo de Israel. Existiam profetas em outras religiões pagãs, e a gente vai lembrar de Elias, por exemplo, contra os profetas de Baal. Nós vamos lembrar isso, inclusive Elias zombando dos profetas de Baal, falando, Baal de repente
tá dormindo, fala mais alto, né? E aí toda uma gama de acontecimentos justamente envolvendo a questão de Baal, né? A chuva, por exemplo, né? Enfim, muitas questões, nós vamos falar isso mais para frente, tá? Mas hoje nós vamos falar mais especificadamente de Isaías, tá? Então, só lembrando, profeta não é necessariamente somente aquele que prediz um futuro, que fala do futuro, né? Embora muitas vezes ele é chamado de vidente no Antigo Testamento, né? A palavra também fala em relação a esse prever, esse futuro, tá? Mas a ideia muito, muito primária em relação a profeta é porta-voz. Hoje em dia, por exemplo, nós temos o presidente da República que tem os seus porta-vozes, né? E esses porta-vozes nós poderíamos chamar, sim, de profeta, né? Mas no sentido do significado daquilo que eles fazem, certo? Não que eles são profetas de fato, mas eles são porta-vozes, tá certo? Só para que consigamos compreender esse sentido. Então, os profetas no Antigo Testamento são os porta-vozes de Deus, tá? E aí sim, eles podem predizer o futuro também de acordo com a vontade e o desejo de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre Isaías, tá? Nós temos aí alguns objetivos, os mesmos objetivos dos outros livros, né? Onde nós vamos falar sobre o título, a composição, o contexto histórico, o propósito do livro, os temas principais e o esboço do livro de Isaías. Para a gente iniciar, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. E aí já falando aquele texto maravilhoso que nós já linkamos com Cristo. Isaías é o grande profeta messiânico, né? Ele vai fazer grandes predições sobre o Messias, sobre o ungido de Deus, aquele que iria vir para cumprir os propósitos de Deus, e esse Messias iria sofrer. Então nós temos a questão do servo sofredor, né? Esse Messias iria sofrer por conta das nossas iniquidades, por conta dos nossos pecados, tá? Mas essas predições também dizem respeito a algumas questões temporais, algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Embora tenhamos sim projeções futurísticas e principalmente voltada a esse Messias, aliás, o Novo Testamento vai linkar com Isaías, né? Mas muitas coisas estavam acontecendo ali. Então, o propósito dessa aula de hoje é tratar um pouco desses bastidores de Isaías, o que estava acontecendo ali em Isaías, para que nós consigamos compreender um pouco melhor esse texto, tá? Os conceitos básicos que nós encontramos no livro de Isaías: a fidedignidade do Senhor, tá? Deus continua fiel, fidedigno e indiferente da posição do povo, as suas promessas continuam sempre de pé, tá? A soberania divina no castigo e livramento. Então Deus, ele conduz toda a história, Deus é soberano sobre a história. Então há o castigo promovido inclusive por Deus, tá? E aí voltamos novamente para Deuteronômio 28, tá? Atraindo outras nações para castigar o povo de Deus, mas também há livramento, e neste livramento nós vemos a grande graça, misericórdia de Deus, tá? Livrando esse povo. E aí nós temos dois grandes momentos ali no livro de Isaías que nós vamos falar, que volta assim ao castigo inicial e depois ao livramento, tá? Com dois personagens emblemáticos dentro do livro. E também o terceiro ponto: o Deus de Israel é inigualável. Não há um Deus semelhante ao Deus de Israel, certo? Então, três conceitos básicos importantes a compreender, a observar na leitura do livro de Isaías, tá? A fidedignidade do Senhor, a soberania divina no castigo e livramento, e o Deus de Israel é inigualável. Falando um pouco do título, tá? O título recebe o nome de seu personagem principal,
Isaías. Seu nome significa Javé é salvação ou o Senhor deu salvação. Isaías é filho de Amós, tá? E a gente não pode confundir esse Amós com o profeta Amós, são pessoas distintas, certo? Nasceu e cresceu em Jerusalém entre os anos 760 e 640 a.C. Seu ministério se deu durante o reinado de Uzias, de 792 a 740, Uzias reinou, Acás, 724 a 708, Acás reinou, e Ezequias, que era filho de Acás, que reinou entre 708 e 679, tá? Isso, 708 e 679, tá? Segundo a tradição, esse Amós, o pai de Isaías, ele era irmão de Amazias, tá? Que esse Amazias era pai de Uzias, tá? Esse rei de Israel. Se de fato Amós era irmão de Amazias, isso significa que Isaías era primo do rei Uzias. Tá? E talvez isso explicaria a sua posição na corte real, porque ele era alguém que vivia no palácio real, certo? A composição. Lembrando que quando nós falamos de composição, e é isso em todos os livros que nós já falamos até hoje, sempre se torna um tema bastante difícil, né, discutível. Existem várias implicações e vários estudos que apontam para diversos lados, tá? Então, na questão de Isaías, tá? A unidade de Isaías é tema de grande controvérsia. Pelo fato de o profeta ter vivido no século 8 a.C., alguns estudiosos têm dificuldades em aceitar que ele tenha identificado Ciro, o persa, nominalmente. Tá? Isso a gente vê lá no capítulo 4, versículo 28 e no capítulo 41, versículo 1. Né? É justamente Isaías que fala do Ciro, meu servo, que Ciro depois vai identificar essa profecia, vai se colocar como aquele que iria libertar o povo. Tá? E aí acontece o retorno do exílio babilônico. Então, esses têm dificuldade em aceitar que ele tenha identificado Ciro, persa, nominalmente, pelo menos 200 anos antes de seu nascimento. Então, ele fala de Ciro cerca de 200 anos antes do nascimento deste Ciro, né? Ainda algumas mudanças drásticas no estilo literário e no conteúdo do texto a partir do capítulo 40. Então, se nós pegarmos Isaías do capítulo 1 ao 39, nós vemos uma situação. Do capítulo 40 ao capítulo 66, o último livro, nós vemos uma mudança drástica ali. Então, essas coisas também colocam uma pulga atrás da orelha de alguns estudiosos, tá? Que coloca, então, Isaías, segundo tais estudiosos, com múltiplos autores. Então, essa questão de Isaías prever, falar de Ciro, para muitos está relacionado a um evento que aconteceu muito antes de ter sido registrado. Tá? Por exemplo, o evento ocorreu e cerca de 200, 300, 400 anos depois foi escrito, né? E aí por isso que se fala de Ciro. Para esses estudiosos, esse livro foi escrito depois do exílio babilônico, tá? Ou pelo menos uma parte da autoria deste livro, né? Tenha sido escrito, ou pelo menos esse livro ter concluído depois do exílio babilônico. Isso pelo fato de citar Ciro e pelo fato de ter essa drástica mudança a partir do capítulo 40. Embora haja tais controvérsias, não se pode descartar de forma alguma o poder de Deus em revelar de forma minuciosa acontecimentos futuros. Tá? Então, como eu falei, nós temos uma mudança de estilo literário a partir do capítulo 40. Vocês podem perceber se vocês lerem do capítulo 1 até o capítulo 39, depois do capítulo 40 até o último capítulo, até o capítulo 66, nós vamos ver que de fato há uma mudança, tá? Entre o capítulo 1 e 39 tem muitas questões históricas, só que a partir do capítulo 40 há muita predição. Fala muito do futuro, principalmente em relação à Babilônia, o exílio babilônico e o pós-exílico, tá? Mensagens voltadas a esse povo pós-exílico.
e para muitos isso acaba dando a entender que esse livro foi escrito depois para encorajar esse povo que voltou do exílio, tá? Então, a partir do capítulo 40, nós temos uma questão muito poética, teórica, tá? Muito mais conciliatório do que condenatório, tá? Ou do que condenador, tá? Deixa muito de lado a questão daqueles oráculos de acusação, de juízo, tá? Então isso se torna mais raro, algo que acontecia muito do capítulo 1 até o capítulo 39, né? Acontecia muito. A partir do 40 nós temos isso de uma forma bastante rara. Essas questões, a gente tem muito mais livramento, a gente tem muito mais formas poéticas para falar do poder de Deus em destruir as nações inimigas e restaurar a paz em Israel e tudo mais, tá? E a partir do capítulo 40 nós temos uma situação histórica diferente, tá? O povo já não parece, e aí dá realmente a impressão de que o povo não parece mais estar naquela Judá do século 8, né? Mas no exílio babilônico, ou pelo menos, ou no máximo no período logo após o fim do exílio babilônico, tá? E essas coisas acabam denotando para esses estudiosos que há, de fato, múltiplos autores, e aí pelo menos dois, né? E isso separado no mínimo de um autor do outro, cerca de 150 anos, tá? E isso colocaria, nesse caso, se de fato isso for verídico, colocaria a autoria, ou pelo menos o término desse livro, entre o século V e o século VI a.C., tá? Porém, há vários indícios de uma autoria única e pré-exílica, ou seja, antes desse exílio. Como já mencionado no texto aqui, a gente não pode descartar essas previsões futurísticas do livro tão facilmente, tá? Embora o povo, a partir do capítulo 40, pareça estar no exílio de fato, ou num período pelo menos próximo ao fim desse exílio, há fortes indícios que há um senso na escrita pré-exílica, e há não uma questão histórica, mas uma questão de previsão, de futuro. O próprio Novo Testamento ele cita Isaías como se fosse participante de um período pré-exílico, tá? Com predições futuras. E a gente tem algo bastante importante, bastante relevante, que dá o senso de que esse livro tenha sido escrito antes do exílio, e de fato, quando se fala do exílio e do período pós-exílico, não são questões históricas vividas, mas uma predição do futuro, tá? Porque a gente tem várias citações em 1 Reis. Em 1 Reis nós temos citações, se percebe muito a utilização de Isaías, do livro do profeta Isaías, tá? E esse livro de 1 Reis, ele foi concluído até metade do exílio, tá? Não depois disso. Então dá a entender sim, que esse livro já existia, Isaías já existia, até o término do livro de Reis, ou de 1 Reis, tá? E isso, evidentemente, colocaria Isaías como um livro escrito antes do exílio babilônico, tá? E também parece que 2 Reis faz menção também, utiliza também Isaías como fonte, tá? Se utilizou Isaías como fonte, isso colocaria a composição de Isaías logo depois da morte de Isaías. Agora, o autor, de fato, a gente não sabe, mas que há um forte indício que é um autor único e que viveu nesse período muito próximo de Isaías, isso não, pelo menos no meu ponto de vista, não tem dúvida, tá? Não tem dúvida. Então, provavelmente esse texto, ou esse livro, foi escrito por uma só pena e num período muito próximo
do vivido por Isaías, certo? Falando do contexto, tá? O contexto de Isaías é a segunda metade do século 8 a.C. Deve-se lembrar que nesse período o Império Neo-Assírio assumiu o lugar de primeira potência mundial na história. Nós vamos lembrar que nós já falamos, já em outros livros, que quando nós pensamos nessas grandes potências, essas grandes potências não existiam até a Síria. O que existia principalmente nessa região de Canaã eram pequenas cidades-estados, tá? Que sim, muitas vezes alguém se levantava, tentava governar, guerreavam com outras cidades-estados, ampliavam um pouco o seu domínio, mas não passava disso. Não eram grandes nações, grandes potências. Essas grandes potências, o próprio Egito, né, governava a sua própria área, tá? E não assumia uma posição de grande senhor de todo o mundo. Isso vem acontecer basicamente com a Assíria, ou iniciar com a Assíria, que tem um desejo de governar o mundo então existente ou conhecido, né? Aí depois nós temos a Babilônia assumindo esse papel de senhorio do mundo, depois nós temos os persas, depois nós temos os gregos, depois nós temos os romanos, e aí finalizamos o Novo Testamento, né? Mas inicia esse plano de governo único, um governo mundial, basicamente na Bíblia, se inicia com a Assíria, certo? Então, o contexto de Isaías é a segunda metade do século 8, que é justamente essa ascensão da Assíria, esse momento de ascensão da Assíria como um império, como uma nação que governa ou procura governar o mundo inteiro, o mundo então conhecido. Lógico que falham, cada governo que vem depois acaba dominando territórios maiores e maiores, mas ninguém chega a um governo de fato mundial que governa tudo, né? Nem Roma, que foi o maior governo, conseguiu fazer isso, certo? Então o Império Neo-Assírio assumia o lugar de primeira potência mundial na história. Dois acontecimentos importantes servem de foco para a primeira metade do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, como a gente falou, desses dois grandes blocos de Isaías, tá? Quais são eles? A invasão a Israel pelo rei assírio Tiglat-Pileser III, que serve como pano de fundo para os capítulos 7 a 12, tá? Então, nesses capítulos, nós temos uma tentativa de invasão a Judá, tá? Pelos reis da Síria, não da Assíria, reis da Síria. Temos Síria e temos Assíria, certo? Então os reis sírios e os reis de Israel, os efraimitas, tá? O que colocaria em risco também a dinastia davídica. Então eles se unem para tentar dominar a região sul, a região de Judá. Isso coloca esses capítulos ali com uma certa apreensão do que iria acontecer. Na época, Acaz era o rei de Judá e ele faz aliança com a Assíria, que aí eles gostam, os assírios acabam gostando dessa ideia para manter um certo controle, uma certa ordem naquela região, certo? O que acaba fazendo com que a Assíria comece a dominar muito ali dessa região, e aí de fato acontece a queda de Israel. A queda de Israel acontece também no momento em que Judá faz essa aliança com a Assíria. Então Israel quer invadir Judá, Judá faz aliança com a Assíria, e a Assíria, então, invade Israel, domina Israel, Damasco, que era a capital, acaba sendo tomada, o povo é deportado, tá? E aí acontecem as famosas miscigenações. A gente já falou disso também em outros momentos, que é o quê? A mistura dos povos. Então tira esse povo daqui, coloca outro povo aqui, que já é um povo misturado, e dessa miscigenação forma, então, aquele povo conhecido posteriormente como os
samaritanos. Os samaritanos são aqueles povos misturados, tá? Então já perdeu a identidade cultural, já perdeu aquele senso nacionalista, já perdeu toda a sua identidade social, política, religiosa, e esse povo, embora tenhamos ali no meio alguns israelitas, esse povo acaba sendo odiado pelos judeus, né? Nós temos no Novo Testamento muito falando sobre os samaritanos e o ódio que existia entre os dois povos. Lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, com Neemias, nós temos alguns personagens ali, samaritanos, que tentam interromper essa obra também. Então, se entende um pouco toda essa raiva aos samaritanos. Além de ser um povo miscigenado, um povo misturado, é um povo que tentou impedir a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tá? Até hoje se fala que um bom judeu deve orar, pelo menos, estender as suas mãos pelo menos uma vez ao dia, né? Contra Samaria e amaldiçoar os samaritanos. Certo? Então, essa invasão a Israel pelo rei assírio serve já de pano de fundo para esses primeiros capítulos, os capítulos 7 a 12, tá? Porque aí acaba caindo Israel pela aliança que Acás faz com os assírios. Só que isso acaba acarretando também para Judá alguns percalços, alguns problemas também. Eles acabam, basicamente, perdendo aos poucos a identidade política. Eles acabam perdendo alguns territórios, eles têm que dar impostos, pagar impostos, taxas para a Assíria. Então, qualquer pisada na bola que Israel, ou Judá, melhor dizendo, fosse dar, eles iriam cada vez mais perder territórios, pagar mais e mais taxas. Então eles se viram, no final das contas, em um beco, né? E o segundo ponto que nós temos também, que serve de contexto histórico, é a invasão a Judá pelo rei assírio Senaqueribe em 701, que resultou no envolvimento de Ezequias na coligação, agora sim, anti-Assíria. Tá? Bom, no primeiro momento nós temos Acás. Acás, para se ver livre de uma ameaça, busca aliança com a Assíria. Essa aliança, embora tenha livrado Judá desse cerco da Síria, Israel e os efraimitas, eles acabaram, no final das contas, sendo subjugados pela Assíria. Tá? Ezequias, filho de Acás, no início ele faz uma aliança para tentar se livrar da Assíria, ele faz uma aliança com o Egito, mas logo em seguida eles veem que não vão conseguir, aí ele se volta, e aí com vários conselhos do próprio profeta Isaías, se volta ao Senhor, a Deus, e aí sim eles têm o grande livramento. Certo? Então, dois grandes momentos que nós temos, e esses dois personagens caracterizam muito de toda a sequência do livro de Isaías. Em um primeiro momento, nós vemos um rei simbolizando justamente aqueles que procuram auxílio no homem e não em Deus. E aí acabam tendo sérios prejuízos. E no segundo momento, nós temos em Ezequias, alguém que não busca, embora no início tenha buscado o auxílio do humano, né, o auxílio do Egito, mas que no segundo momento ele busca o auxílio de Deus, e aí sim ele tem o socorro do Senhor, né? E aí o exército assírio acaba sendo destruído. Tá? Então a gente já consegue perceber que esse contexto é um contexto de bastante incertezas políticas, de muito medo. Essa Assíria estava assolando todo o Antigo Oriente Próximo, o Antigo Oriente Médio. Tá? Essa política de deportação que eles tinham acabava destruindo, como eu falei, esse senso de nacionalismo, identidade cultural, social.
tá? E isso tudo assustava as nações. Judá viu isso acontecendo com Israel, com as tribos do norte, tá? E, então eles temiam que isso fosse acontecer com eles também, mas eles buscam, e aí na figura de Ezequias, o rei, o filho de Acás, inclusive, busca o socorro do Senhor, e o Senhor livra então dessa grande ameaça, certo? Então esse é o contexto histórico de Isaías. Aqui a gente tem um mapa dessa região, desse império assírio. Então veja como ele pega toda essa questão aqui da Mesopotâmia, a região aqui da Babilônia, tá? Então a Babilônia nessa época ainda não era uma grande potência, ela cresce depois, certo? Ó, Suzã, Nínive aqui em cima, tá? Aqui toda aquela região palestina, certo? Aqui Jerusalém, eles acabam dominando tudo isso daqui, acabam dominando aqui, ó, Mênfis, o Egito como um todo. Então a região da Assíria era uma região muito grande, eles cresceram a primeira grande potência mundial, a Assíria, que a Bíblia registra, né? E tudo isso daqui de domínio dessa grande potência. Enquanto essa região aqui era controlada por diversas cidades-estados, pequenas cidades-estados aqui, tá? Aí nós temos uma super grande potência com a Assíria. Então todo esse contorno laranja aqui de propriedade assíria, certo? Bom, qual que é o propósito do livro de Isaías? Nós temos muito da questão histórica, do contexto histórico, mas qual que é o propósito? E normalmente a gente coloca o propósito do livro de Isaías muito nas questões messiânicas, né? Mas vamos ver um pouco mais do que de fato esse livro quer nos ensinar, nos mostrar, nos trazer, tá? O livro parece ter sido organizado de modo a fazer um contraste entre os dois reis, que nós falamos agora, Acás e seu filho Ezequias. Acás preferiu confiar no homem, fazendo alianças para livrar o povo do exército inimigo, contrariando inclusive os conselhos do profeta Isaías, né? O que ocasionou em grandes crises. Ezequias, embora tenha confiado inicialmente nos egípcios para o auxílio, dependeu de Javé e foi livrado de forma poderosa. Aquele grande exército assírio foi destruído, né? Assim, o povo foi encorajado a confiar no Senhor em momentos de grande dificuldade. E aí que está um grande ponto. A partir do capítulo 40, Isaías mostra uma grande dificuldade que iria vir, só que agora não era pelas mãos da Assíria, mas sim pelas mãos da Babilônia. Então, Isaías prevê tudo isso, prediz tudo isso, né? Mas lá no final e aí vem muitas as exortações, o consolo, principalmente na figura desse grande Messias, esse grande servo, esse alguém que iria ver, né, o santo de Israel, que iria vir e iria conduzir e controlar todas as coisas. Então, percebo que esses capítulos, até esse primeiro bloco, principalmente, ele coloca esses dois sentidos, dando também a esperança a esse povo para confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Não buscar auxílio humano, não buscar a força no homem, mas buscar toda a força, toda a confiança em Deus. No capítulo 40 em diante, Isaías vai falar de um outro grande momento de grande dificuldade, mas que no final das contas Deus iria prevalecer, porque ele está no controle de todas as coisas. E aí nós vemos muito a figura desse Messias, desse servo, desse santo de Israel, que iria proporcionar o grande livramento e iria concluir esses planos divinos para Israel e, consequentemente, para todo mundo, porque também se fala dos gentios, tá? E aí, embora tenhamos, né, vários oráculos que enfatize essas questões e tudo mais, é interessante ver que
não são só esses oráculos, não são só essas predições, essas profecias, mas todo o livro como ele foi organizado parece ter esse mesmo propósito. Não somente o conteúdo em si, mas a organização desse livro, como ele foi organizado, parece trazer esse propósito, né? Como a gente falou, Isaías nitidamente ele está dividido nesses dois grandes blocos. E aí esses primeiros 39 capítulos fala muito de acusações, né, de juízo e tudo mais. Os capítulos 40 a 66 falam muito do perdão divino, do livramento, da restauração, tá? E um forte contraste entre essas duas figuras centrais, né? Acás e Ezequias. Acás tomando uma atitude, levando o povo a grandes consequências problemáticas, né? E Ezequias, filho de Acás, tomando um caminho totalmente diferente do pai, buscando o auxílio de Deus e tendo grande livramento, né? Se a gente for fazer uma espécie de estruturação deste livro, nós podemos entender da seguinte forma, antecipando o nosso esboço, né? Nós podemos entender da seguinte forma: os primeiros 5 capítulos parecem servir de uma introdução, tá? Faz uma introdução aos livros, temos alguns oráculos ali iniciais, mas como forma de introdução que vai concluir já no capítulo 6 com o chamado de Isaías, e aquele texto maravilhoso do chamado de Isaías. Os capítulos 7 a 12, que é inclusive aquele primeiro ponto que nós falamos antes, eles destacam justamente essa falta de confiança no Senhor por Acás. Então nós temos Israel em aliança com a Síria para invadir Judá. Acás, com medo, em vez de buscar auxílio de Deus, ele busca o auxílio da Assíria. Tá? E a gente vê então nos capítulos 7 e 12 isso, e aí os resultados disso também. Tá? Os capítulos 13 e 23 vão falar mais de uma questão de condenação das nações, das nações em volta ali, mostrando o controle soberano de Deus sobre todas as nações, não somente sobre Israel, mas sobre o mundo como um todo. Tá? Os capítulos 24 e 27 já concluem essa parte falando ou mostrando o livramento do povo de Deus e a destruição dos inimigos. Os capítulos 28 a 33 a gente vê algumas maldições em relação a essa perspectiva de Ezequias, nessa aliança que ele fez com o Egito, tá? E os capítulos 34 e 35 vão falar da ira de Deus e o julgamento divino que iriam cair sobre todos os inimigos de Israel. E aí o capítulo 36 e 37 vão apontar para o fim dessa crise toda, quando Ezequias busca então o Senhor, tá? E aí o 38 e 39 acaba iniciando uma transição da crise assíria agora para a crise babilônica que iria vir, né? O que acontece ali? Nós conhecemos a história que Ezequias ele acaba tendo uma doença mortal, mas Deus livra ele, então ele tem uma recuperação milagrosa, através inclusive das palavras do profeta Isaías, tá? E isso vai fazer com que a Babilônia se interesse também agora. A Babilônia vai crescendo, vai surgindo, manda um comissário para ajudar, e Ezequias então coloca esse comissário dentro do templo, mostrando os tesouros do templo, e aí já começa uma transição para aquilo que iria vir cerca de 200 anos depois. Tá? Isso acaba sendo um pano de fundo para o próximo capítulo, para o capítulo 40 em seguida, que vai mostrar agora a Babilônia, e aí não mais essa Babilônia desse período, mas uma Babilônia no futuro, que iria invadir, iria dominar, iria controlar toda a região de Judá, né? E aí sim, os capítulos 40 a 55 vão apresentar essa grande crise com o exílio babilônico, mas os capítulos 56 a 66 agora nós vemos mensagens de conforto, mensagens direcionadas àqueles que irão
voltar desse exílio babilônico. Tá? Então, todas as situações que eles iriam sofrer com a Babilônia, e aí novamente esses dois períodos, né? Um período de juízo, mas um período de perdão, um período de livramento e um período da conclusão dos planos divinos, certo? Então tudo isso mostrando como uma forma, um objetivo, tá? Encorajar o povo a confiar em Deus indiferente do momento, do período, indiferente das dificuldades que esse povo possa estar passando. Acaz, a figura representando aqueles que buscam conforto no homem, e Ezequias representando, mostrando aqueles que buscam o conforto em Deus, o socorro de Deus. Tá? E falando do esboço, então, nós temos uma introdução, tá? O prelúdio do capítulo 1 a 5 e a comissão no capítulo 6, como nós já falamos, essa introdução e a conclusão dessa introdução. Nós temos o contexto assírio, tá? No segundo momento, oráculo do período da coligação sírio-efraimita, tá? Que é a coligação da Síria com Israel, tá? No capítulo 7 e 12. Os oráculos contra as nações, no capítulo 13 e 23. A conclusão apocalíptica aos oráculos contra as nações, capítulo 24 a 27. Maldições do período do cerco de Jerusalém, quando Ezequias havia feito essa aliança com o Egito, no capítulo 28 a 33, a conclusão apocalíptica das maldições, então nós temos ali algumas catástrofes, inclusive, né? Do capítulo 34 e 35, a resolução da crise assíria, quando então Ezequias busca o socorro de Deus, né? E aí um livramento milagroso, e a transição então para a crise babilônica nos capítulos 38 e 39, que aí vão abrir o caminho para esse segundo bloco a partir do capítulo 40, falando aí de várias predições, tá? Aí no capítulo 40 a 55, os oráculos futuros dirigidos aos exilados, e capítulo 56 a 66, os oráculos futuros dirigidos à situação pós-exílica, certo? Alguns temas principais que nós encontramos no livro, os nomes dos filhos como um sinal. A gente tem alguns nomes que são nomes proféticos, são nomes que remontam algumas intenções de Deus, inclusive na história. Tá? Esses dois primeiros nomes, o Sear-Jazub e o Mahel-Shalal-Has-Baz, são dois filhos de Isaías. Tá? Sear-Jazub significa um remanescente virá. Tá? Maher-Shalal-Has-Baz, que significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Tá? Então a gente vê, principalmente dentro desses contextos, né, iniciais, a questão ali desse primeiro bloco, dessas duas figuras centrais, Acaz e Ezequias, seu filho. Depois nós temos o Emanuel, que significa Deus conosco, que nós temos lá no capítulo 7 e no capítulo 8. E nós temos lá no capítulo 9, versículo 6, esse menino, tá? Esse menino que virá. Tá? E aí o seu nome, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, para a Eternidade, Príncipe da Paz. Certo? Esses nomes, eles acabam, como falei, profetizando alguns propósitos divinos, né? São nomes proféticos, são questões que Deus estava, inclusive, planejando, né? Eles salientavam o programa, entre aspas, divino a curto e a longo prazo para Israel, certo? Outro tema principal seria o servo, tá? E aí nós temos uma série de servos ali dentro de Isaías também. Israel é chamado de servo de Deus, Ciro é chamado de servo de Deus, tá? Que seriam aqueles que iriam fazer a vontade de Deus. Mas Isaías ele acaba apontando para outro tipo de servo, um servo que virá e cumprirá os planos divinos, tá? Um servo ideal, um servo davídico, que lá no Novo Testamento
vai acabar ligando com o Messias, com o próprio Cristo, certo? Então fala desse servo, esse servo que irá cumprir os propósitos divinos. O Santo de Israel, tá? Que é um termo praticamente exclusivo de Isaías, tá? Ele aponta para que ele queria trazer novamente o povo a Deus. Então o Santo de Israel, no meio de uma geração corrupta, esse Santo de Israel iria então fazer um retorno dessa nação a Deus. Nós temos o Redentor, tá? Esse título ele aparece apenas 4 vezes nos outros livros, tá? Mas só em Isaías nós temos mais de 10 vezes esse título aparecendo. E ele também foca a questão da graça soberana de Deus em meio a esse povo tão rebelde, tá? E nós temos aí a questão escatológica, e aí nós temos muito forte, nós utilizamos muito isso, até mesmo porque o Novo Testamento vai apontar muito para essas questões escatológicas, apontando o cumprimento das profecias de Isaías, justamente neste Cristo, nesse Messias, tá? Nós vamos ver algumas coisas daqui a pouco nos quadros, tá? Mas aqui a gente tem temas bastante conhecidos, né, por todos nós em relação ao reino futuro, tá? Um reino de paz, um reino de prosperidade, uma centralidade, inclusive, em Jerusalém, essa Jerusalém, inclusive, que depois o próprio Apocalipse vai tratar muito disso, né? E aí nós temos Isaías falando desse período de que haverá uma adoração adequada, justamente com um descendente de Jessé que se assentará ao trono, tá? E a maior ênfase que isso dá é justamente no fato de que Javé realmente reinará, certo? Aqui alguns pontos, né, algumas profecias. Nascimento do Emanuel por uma virgem, tá? Embora o termo virgem seja muito debatido por uma questão de tradução que muitos apontam como sendo não virgem, mas jovem, né? Mas lá no Novo Testamento parece haver uma ligação muito forte com virgem, tá? Mas são termos bastante sinônimos que pode dar assim, a impressão ou jovem ou virgem, o fato que de fato essa profecia se cumpriu, tá? A profecia lá de 7,14 de Isaías, se cumprindo lá em Mateus 1, 22, 23. A rejeição do Cristo por uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, que Isaías fala, 1 Pedro vai falar, a benevolência e a universalidade do reino do Messias, lá do capítulo 11, Romanos vai falar disso, a pedra angular para ser colocada em Sião, e assim por diante, tá? Eu vou deixar esse quadro aí, vocês podem ler melhor depois. Tem mais um quadro aqui também que dá continuidade a essas profecias, e aí o servo sofredor, que talvez seja um dos textos mais utilizados e mais conhecidos hoje em dia em relação às profecias de Isaías, né? E aí nós temos uma série de textos lá que possam comprovar esse cumprimento lá em João, em Atos, em Mateus, e novamente ali em João, tá? A missão de Cristo de pregar o evangelho e dar visão aos cegos. Ele será da família de Davi, né? Falando de Jessé. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele trará luz aos que vivem na Galileia. Tá certo? Bom, nós concluímos então essa primeira aula. Qualquer dúvida vou estar à disposição. Na semana que vem nós vamos continuar os livros proféticos, falando também de Jeremias. Acho que é Jeremias, eu não lembro agora exatamente como que está ali no plano de aula, mas vamos dar sequência a esse bloco dentro do Antigo Testamento chamado de livros proféticos, tá certo? Qualquer dúvida vou estar à disposição de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.